Luísa, bem-vinda ao canal UOL, bem-vinda ao nosso programa. Luísa, quero aproveitar a sua especialidade aí como advogada criminal para começar a dar uma olhada com você nas penas. A gente tem uma arte para quem está nos acompanhando, poder entender melhor, olhar isso com calma. Gente, coloca na tela para mim, por favor. Olha lá, Mauro Cid, o delator, acabou pegando 2 anos em regime aberto que ele havia acertado ali no seu contrato de delação. Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses, vai começar a cumprir em regime fechado. O que isso quer dizer? Cadeia. Walter Braga Neto, 26 anos. Anderson Torres, 24 anos. Almir Garnier, 24 anos. Augusto Heleno, 21 anos. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, 19 anos. Augusto Heleno, 21 anos. Lembrando que Walter Braga Neto, Almir Garnier, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, e todos eles aí são generais. E aí eu começo com você, Luísa, claro, sobre Jair Bolsonaro, um ex-presidente da República. Acabou de ser publicado pela Folha de São Paulo um editorial falando que a pena é exagerada. Ela está sendo comparada aí com de homicidas. É exagerada? E uma outra questão também, no Brasil, as pessoas chegam a cumprir essa quantidade de anos de cadeia? Bom, primeiro, boa noite de novo e agradecendo novamente o convite, Raquel. Acho que são duas coisas aqui, que é uma pena alta, não há dúvidas, 27 anos de prisão em regime fechado é uma pena altíssima. Que ela é desproporcional, eu acho que é uma questão um pouco diferente. Não é certo a gente comparar uma pena aplicada, quando a gente está falando de 5 crimes, com um homicídio. E são 5 crimes, né? O dano aí vai ter uma relevância, uma gravidade menor, mas são crimes muito graves que envolvem violência, que envolvem a tentativa de deposição de um poder. Então, não me parece que a fixação, nem a fixação, mas a previsão de uma pena dessa magnitude para crimes dessa natureza seja uma questão que seja desproporcional. Eu não vejo assim. Acho que é compatível com a gravidade das condutas que são reprimidas pela norma penal. E, repito, é uma comparação não muito feliz trazer um homicídio, porque, de novo, a gente está falando de uma questão tem uma vítima só, um crime só, quando aqui a gente está falando de algo de uma magnitude muito maior e que tem uma afetação para o país, para a sociedade muito maior. Então, acho que a gente tem que comparar coisas iguais. E com relação ao cumprimento da pena, a nossa legislação ela prevê o cumprimento da pena em progressão. Então, a gente está falando aqui de um crime que foi cometido com violência. Então, a última alteração que teve com relação a alterações dos regimes, regime fechado, quando ele evolui para o semiaberto, ele prevê que a pena tem que ser cumprida 25% do quanto fixado no regime fechado. Então, a gente está falando de 27 anos, vão ser mais ou menos 7 anos cumpridos em regime fechado, e aí assim por diante, 25% no semiaberto e depois evolui para o regime aberto. Então, é um pouco esse o cenário que a gente vai ver com relação a todos os casos. Mas na prática, então, Luísa, isso significa quantos anos de regime fechado para Jair Bolsonaro e qual é a capacidade que a defesa dele teria de conseguir uma prisão domiciliar? São 7 anos, a gente está falando aqui, de acordo com a lei, com os intervalos de progressão de regime, a gente estaria falando algo em torno de 7 anos em regime fechado. O regime domiciliar, ele, na verdade, ele é uma exceção, a regra do que a gente tem para esse tipo de pena. O crime que ele foi condenado seria realmente o regime fechado. Agora, eventualmente, questões de saúde, questão de uma idade avançada, podem justificar a conversão disso no regime domiciliar, mas não me parece, pelo menos nesse momento, ser o caso para se aplicar isso.